Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço. Olá, é um prazer começar a semana com vocês aqui no Investidor em Foco, trazendo as principais informações para a gente acompanhar o mercado financeiro nos próximos dias. Hoje é segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Kleber, já está a postos por aí? Muito bom dia, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, nossas ouvintes. Sim, estamos aqui numa semana que promete, já começou, né, com bastante movimentação, tanto aqui quanto lá fora, Rê, em diversos assuntos diferentes, né? É verdade. E a gente começa com um muito preocupante, que está muito recente ainda e que não se falava dessa maneira já fazia algum tempo. O Talibã tomou o controle das maiores cidades do Afeganistão, inclusive Cabul, que é a capital do país, e isso ocorre 20 anos depois do grupo ter deixado o governo afegão. E aí, Kleber, o que eu queria te perguntar, sei que a gente ainda está tentando entender tudo o que está acontecendo por lá, inclusive cientistas políticos, analistas e todo esse pessoal que se aprofunda nesses conflitos geopolíticos, mas no momento, por que a gente pode analisar que uma tensão geopolítica como essa, que também envolve Estados Unidos, porque eles ainda mantinham tropas por lá, além de outros países fortes, politicamente, economicamente, porque isso é um ponto de atenção para outras economias? Por que a gente do Brasil tem que olhar para isso? Vamos lá, Rê, assunto extremamente delicado, né, e difícil, como você bem colocou, né, ainda tem muitas informações e questões importantes a serem compreendidas para que a gente possa fazer uma avaliação um pouco mais profunda, mas o que fica claro é que a gente já tem na história, né, todos os momentos em que tensões geopolíticas como essa acontecem, sem dúvida nenhuma você tem, primeiro, problemas naturalmente para a sociedade que estiver vivendo ali toda essa situação, que no caso do Afeganistão a gente viu ali, né, as imagens, né, as reportagens, né, do povo tentando fugir das cidades, né, de maneira até desesperada, junto aos aeroportos, principalmente em Cabul, né, com a preocupação e o medo do que pode acontecer, com esse controle sendo tomado, né, e esse domínio sendo feito ali pelo Talibã. E principalmente o quanto isso, quando a gente fala do nosso caso aqui de economia, pode impactar na questão das relações internacionais quanto a alguns países, né? Por exemplo, todos os times diplomáticos, né, foram batidos em retirada para a saída do país, né, para a saída também da região, para proteger as pessoas, né, tanto dos Estados Unidos quanto de alguns países da Europa, né? E o quanto isso pode impactar, a gente sabe a região, o quanto ela é importante para a questão de energia, né, para a questão de uma série de contratos internacionais que existem ali na região também, em termos não só territoriais, né, mas em questões de petróleo e outras frentes que pode acabar trazendo impactos a médio ou até curto prazo, de repente, também para essas questões internacionais envolvendo também economias globais que têm relacionamentos com esses países, tá? Acho que a gente ainda precisa de mais informações, né? A gente precisa de mais dados para saber também qual vai ser o comportamento e posicionamento dos Estados Unidos daqui em diante. Politicamente nos Estados Unidos isso também agitou, né, a Casa Branca, né, com até o próprio Trump voltando, né, o ex-presidente a se pronunciar, dizendo que movimentos como esse mostram que Biden deveria renunciar. Então, a gente deve ter bastante coisa acontecendo aí ao longo dos próximos dias, até das próximas horas, nessa segunda-feira, para a gente poder ficar atento. Por enquanto, os impactos aqui para nós e para os investidores que ficam o mercado internacional preocupado com o que pode acontecer começa a fazer posicionamentos mais defensivos, né, saindo de ativos de risco, comprando ativos de maior proteção, e isso naturalmente impacta aqueles ativos mais sensíveis a movimentos como esse, né? Então, ações, mercado de renda variável, moedas tendem a sofrer mais em movimentos como esse, em que a busca por proteção aumenta, né?
Verdade. E aí vamos tentar trazer mais detalhes desse tipo de análise que a gente trouxe hoje para deixar como ponto de atenção, principalmente, né, Kleber? Mas é um dos assuntos interessantes para a gente trazer um comentário mais analítico, talvez, aqui para o podcast, para a gente conseguir entender nessa linha que a gente sempre tenta trazer de que as coisas que acontecem em outras esferas no mundo inteiro, elas têm tudo a ver com a economia na maioria das vezes, né? Então, para fazer essa relação entre os assuntos, vou ficar com esse dever de casa, tá, gente? Para a gente continuar falando disso com um pouco mais de detalhe ao longo dos próximos dias. Trocando de assunto, Kleber, indo para a gigante chinesa que vinha numa velocidade de foguete de sua recuperação, os últimos números vindos de lá não empolgaram tanto os mercados, né? Os números eles continuam até que bons quando a gente olha para a questão de atividade econômica, mas abaixo daquilo que o mercado estimava, né? Então, o mercado e os principais economistas esperavam uma recuperação, né, numa velocidade ainda tão forte quanto a gente viu ali no primeiro trimestre, né, e também no final do ano passado, mas ela vem desacelerando um pouco. Só que a gente viu vendas no varejo, por exemplo, né, com alta de 8,5% em julho, quando se esperava 11,4%, mas ela avançou 8,5%, né? A gente viu a produção industrial também 6,4% de crescimento no mês passado, quando todo mundo tinha ali como expectativa 7,8%. Então, essas expectativas que vão sendo frustradas vão dando essa sensação de que realmente a China vem conseguindo a sua recuperação, mas em velocidade muito mais branda daquilo que o mercado acreditava. Tem um dado super importante para os indicadores chineses, né, que sai também agora como vendas de moradia. Quando eles olham para o ano, né, de janeiro a julho, ela já avançou 33%, mas desacelerou. Até o mês de junho estava com um avanço superior a 40%. Então, mesmo quando a gente olha para esses números, o mercado entende que, né, se ela está desacelerando, a chance dessa desaceleração aumentar acaba impactando talvez a recuperação esperada mais forte para o segundo semestre. Uhum. Né? Então, quando a gente começa a ver esses dados de julho, isso que começa a levantar atenção. Não jogaram a régua muito para cima em relação à China, hein? Que quando eu escuto isso, nossa, 8% de crescimento, e não é em cima de uma queda, é de crescimento real, e esperava-se 11%, mas 8% já não é muito bom, pensando no histórico de 2020, que teve toda a questão de pandemia, e que tem tanto país que está remando longe de chegar nesse nível, hein? Então, mas é exatamente esse o ponto, né, que a gente olha, como você falou, a régua lá em cima, né, ela vai para cima exatamente por quê? Porque a China, por ser a potência que é econômica e por ter saído antecipadamente em relação aos demais países da situação mais crítica de paralisações por causa da pandemia, estima-se uma recuperação mais forte, né? Então, difícil de dizer se colocaram a régua muito para cima ou se, na verdade, ela não está conseguindo responder quanto àquilo que ela demonstrou que poderia fazer até os primeiros dados que a gente teve aí do final do ano passado, principalmente, né? Mas, assim, o mercado faz a leitura do quê? Dessa aceleração, ela é muito importante para a questão da cadeia econômica como um todo para os demais países, né? Então, a gente vê, por exemplo, o PIB do Japão, que saiu hoje um pouco acima do esperado, né? Veio com o segundo TRI ali de 0,3, enquanto o mercado aguardava ali em torno de 0,2. Mesmo assim não foi suficiente para segurar, por exemplo, as bolsas hoje na Ásia, que fecharam todas ali em campo bem negativo, até também pelas preocupações geopolíticas fora da região, que acabaram impactando um pouco mais. Então a gente agora começa a ver quais vão ser os números do restante da semana, que a gente vai falar um pouquinho aqui, para ver se pelo menos outras regiões mostram dados um pouco mais interessantes em relação à expectativa, né? Porque, como você falou, os números não são ruins, né? Exato. E, Kleber, faz tempo que a gente não fala aqui daquela polêmica reforma do imposto de renda, que trouxe várias discussões até agora que podem impactar investimentos que são tributados, porém é uma discussão que está no começo ainda, teve o recesso parlamentar agora na metade do ano, e essas discussões voltaram para a mesa do Congresso. Atualiza para a gente como é que andam, que expectativa se tem do desdobramento disso, do desenrolar desse assunto? Então, a gente, na semana passada, falou um pouco sobre, e a gente viu um movimento muito forte, né, das principalmente frentes, né, responsáveis
tanto o relator quanto também a Câmara avaliando as possibilidades de votação, né, da reforma do imposto de renda. Era para ter acontecido na quinta-feira, acabou sendo postergada, pelo menos para a agenda que a gente tem para amanhã, e é muito importante que isso saia o quanto antes da pauta, né, e seja resolvido, porque o que os analistas e os agentes vêm sempre colocando é, quanto mais tempo passa, mais agenda apertada fica para a gente conseguir fazer o que a gente tem que fazer de reformas, e não só do imposto de renda, mas todas as outras que já estão, né, em avaliação. Então a expectativa é que ela saia amanhã, essa votação, né, e o seu resultado, o qual vai ser, né, de que maneira que a gente vai ter o final ali do relatório sendo aprovado, né, quais vão ser as mudanças que podem acontecer, quais são os destaques que podem ser colocados, mas pelo menos para o mercado, muito importante, e para o investidor, que o quanto antes isso seja, vamos dizer assim, finalizado todo esse processo. Só que a gente teve outros pontos aí nos últimos dias que acabaram trazendo um pouco mais de ruídos políticos, né, em Brasília, que pode acabar sim trazendo algum reflexo, inclusive, para ver se a gente vai ter mesmo a votação amanhã ou não. Tá bom, vamos acompanhando ao longo da semana isso também. E como você já deu um spoiler ao longo do nosso papo, a agenda está recheada essa semana, né? Tem divulgação de resultado nos Estados Unidos, Alemanha, na China. Então, vamos lá. O que aguardar para os próximos dias nos mercados, hein? Produção industrial e vendas no varejo, que a gente acabou de falar da China, sai nos Estados Unidos essa semana também. A gente tem tanto o PIB da zona do euro quanto também o CPI, né, que é o índice de inflação ao produtor na zona do euro e na Alemanha, né, e a importante ata da última reunião do Fed nos Estados Unidos, com a fala também do presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, que acontece ao longo da semana, além da China ainda voltar aí ao destaque, né, com a decisão de política monetária, né, sobre os juros de empréstimos de 1 a 5 anos que o Banco Popular da China vai anunciar na quinta-feira. Isso lá fora, mas a gente tem a nossa agenda aqui também, né, no Brasil, com o importante IGP-10 aí de agosto, mais a balança comercial do mês, dando o início aí de como que a gente começou realmente as nossas movimentações por aqui, alguns balanços corporativos e, como a gente falou, né, essa relação da reforma do imposto de renda e da sua votação fica também na agenda do investidor aí como uma pauta bem importante. Muito bom. Então tá, Kleber, a gente volta juntos na quinta-feira para falar de Open Finance. Então, amanhã tem aula com o professor Martim. Espero que você fique na escuta, tá bom? Porque isso dá ponto para você também. Apesar de não estar presente nas aulas, eu estou como quase um EAD com ele ali, né? Ouvindo sempre, anotando e fazendo as provas virtuais ali. Vou contar para ele dessa manhã que você está em EAD. Combinado. Muito bom. Boa semana para você, Kleber. Para você, para todos os nossos ouvintes também. Muito obrigado, Rê. Boa semana para todo mundo que acompanhou este Investidor em Foco de abertura dessa semana de agosto, segunda quinzena. A gente se encontra na aula do professor Martim nessa terça. Espero vocês aqui, hein? Até mais. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.